Olá a todos, Peraí. né? Não vou nem dizer bom dia, boa tarde, porque eu não sei a hora que vocês estão vendo. É, Esse daqui é um mini curso que nós, né, da UNEB, estudantes, Aron, Davi e Iris, nos propusemos a fazer um mini curso sobre a história da pirataria, né? Ou pelo menos a história dos piratas famosos do século XVIII. A escolha do tema eu vou falar que foi uma coisa particular minha, porque eu estou estudando sobre isso, e aí eu incentivei eles a entrar nessa noia, nessa pira. Então a gente subdividiu alguns temas, né? Cada um ficou especializado em cada historinha, porque a gente vai passar aqui num módulo de 5 vídeos. Este é o primeiro, é o inicial, e aí a gente vai dar sequência nos outros. Cada vídeo vai ter a duração de 1 hora, então essa enrolação que eu estou tendo aqui vai contabilizar. Então, não se preocupe. Sobre a metodologia que a gente vai utilizar algumas bibliografias, a gente vai utilizar também imagens, vai utilizar iconografias, cartas, enfim, a gente vai usar algumas fontes que vão servir de base, né, para a gente tentar entender só sobre essas histórias que a gente está acostumado a ouvir, né, desses piratas que foram influenciados por uma literatura, que a gente também vai ver essa literatura neste vídeo. A gente vai tratar também sobre as piratas mulheres, que, por embora a gente trate só de duas aqui, a gente tem outras espalhadas, mas que não foram tanto destaque quanto essas duas. Então, eu, Aron, né, me propus a fazer a introdução, uma introdução breve, mas que demora de uma análise. Vai ser como um co-hostel, então é um podcast, vídeo, barra vídeo, em que a gente vai comentando a fala de cada um. Então, espero que seja proveitoso, né? Porque faz parte também de uma pesquisa minha que eu estou elaborando, então eu me apropriei mais do tema para fazer análise, né? Análise do contexto. Então, o contexto eu me encarrego, né? Certo. Bom, para início de conversa, eu acho que vocês estão vendo aí ah, esse livro, né? É um livro que já pressupõe muita coisa, que é considerado a Bíblia dos piratas. Eu digo assim, vulgarmente conhecido como a Bíblia dos piratas. Bom, essa pirataria que a gente vai analisar, ela é diferente das outras, né? Ela é a mais famosa, como a gente conhece, dos filmes do Piratas do Caribe, vocês devem estar acostumados com isso. E a gente vai tratar de algumas histórias como Mary Read, Anne Bonny, Barba Negra, Stede Bonnet, William Kidd, e alguns outros. Eu tenho a edição dela, a segunda edição, que é escrita e traduzida, quer dizer, editada e traduzida, pelo Eduardo San Martin, ou Eduardo San Martin, San Martin, eu não sei a pronúncia dele, é esse cara aqui. É, o livro em questão é um livro bem complexo, e que eu faço uma análise dele numa pesquisa, né, que eu estou realizando no momento, mas que não vem ao caso. O caso são as histórias. Essas histórias a gente tem como basear, ou a gente tem como tomar um norte, de como essas pessoas, né, digamos assim, esses indivíduos, essas mulheres, esses homens, qual era a relação que eles tinham nessa pirataria e por que esse livro aqui é importante para a gente estudar. Primeiramente, eu queria dizer que esse livro é uma história geral dos roubos e assassinatos dos piratas famosos da época, de 1724, escrita por um tal de Daniel Defoe, como a historiografia quis que aparentasse. Mas a capa está sendo do Capitão Charles Johnson, acho que está invertido aqui, mas é do Capitão Charles Johnson, então tem dois autores, né, digamos assim, que a gente não vai se aprofundar muito, mas para entender que esse é o livro norteador da nossa pesquisa, né? Então, todas essas fontes que eu vou descrever estão basicamente nesse livro que foi um compilado, né, feito na época, pego em jornais ou
ouvidos de história, né, populares, que, por incrível que pareça, são encontrados só nesse livro. Então, por que uma Bíblia? Porque eu não posso falar que é verdade o que está escrito. Mas ele é uma fonte histórica porque a história acabou se apropriando, né, dessas historinhas e que a gente conhece até hoje, né, como Ilha de Tortuga, esconder tesouros na praia. Não vou dizer que nada disso é verdade, mas não tem um caráter real, né, realístico. E aí fica meio estranho, né, a gente falar de uma coisa que é meio inventada, eu acho, que não fala. Pode ser que existiu, pode ser que não. A historiografia não conseguiu acessar as fontes, né? Mas tem esse livro. Então já é alguma coisa, já é uma fonte. E ah, qual é o significado dele, né? Qual é a preocupação que o Daniel Defoe, né, teve com esse livro? Ah, se eu não me engano, a gente vai tratar de introdução e as duas mulheres neste capítulo. E se eu não me engano, essas mulheres fazem parte de uma tripulação de um outro capitão, né? Que é o capitão Jack, Calico Jack. Capitão Calico Jack. Elas fazem parte desse imaginário, né? Que estão inseridas entre. Pô, será que tinha mulher também no mar? Então, essas mulheres só vão aparecer na segunda edição do livro, certo? Então, essa, como é a segunda, né? Essa é a segunda edição. Foram ao todo quatro edições, feitas entre 24, né, 1724 até 1728. Mas foram pequenas edições que foram acrescentadas e resgatadas, né? A mais famosa é a segunda edição, as outras pouco se tem acesso hoje, são pouquíssimos exemplares que também não têm acesso, né, na internet. Que foram produzidos à época devem estar só em museus e não conseguiram serem registrados pela digitalização, né, de arquivos. Então a gente só tem duas edições. A primeira, ela conta com um relato jornalístico, né, que é basicamente o cara, o Capitão Charles Johnson, né, ou pelo menos o nome dele era esse, ou um codinome para o Defoe, sabe? A historiografia ainda não bateu o pé para falar isso. É, sim, voltando, esse jornal que ele resgatou na primeira edição, ela não traz um caráter de análise das histórias. Era meio que só a bibliografia, quando foi que o cara nasceu, quando é que ele morreu, os feitos e só. Mas é muito mais uma compilação. Ou seja, por que que é uma Bíblia, né? É isso que a gente fala muito comumente, porque são livros pequenos, que a gente vai tratar mais adiante um pouquinho, né, com o Capitão Avery, tem um outro dele, né, que é o primeiro, que é escrito em 1720. É um livro do Daniel Defoe, escrito em 1720. Já esse que eu estou mostrando, Histórias Gerais dos... Ah, não. Que também. Esse que eu estou mostrando, é, ele faz parte da segunda edição, que já compila mais os outros livros, né? Então é um amontoado de livros, é um conjunto de livros. Ah, essa segunda edição que a gente vai ver, a gente vai dar uma analisada nela, ela é a mais completinha, né? Entre aspas. As outras só são correções dessa. Então, ele vai tratar de algumas disciplinas do governo e o que vai caber dentro dessa análise são as populações, né? São as pessoas, que ele vai tratar como sendo criminosos, hostis, vilões. Vilões? Vilães? Vilanescos? Não sei. Por que que vocês estão com o microfone desligado, hein? Pode ligar. Eu quero ver o Boa barulho da pergunta. casa de vocês. Quando eu vou Não, ficar é porque falando sozinho quando você voltar. eu tô com o ventilador do lado aqui, eu tava com medo de ficar com ruído só. Tá um calor gigantesco. Inclusive, a gente está gravando de Salvador. Hoje é dia 11 do 12, né? Só para ficar 11 do registrado. Se 12. essa gravação não der errado, né? O que que acontece? Ela, Não vai ela dar vai não, ser porra. Pera aí. transmitida aí. Então, é o seguinte. A gente precisa, né? Dessa interação entre o grupo para ficar meio que um podcast.
é um projeto piloto, né? Esse vídeo é um piloto, então o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto pode até que serem melhorzinhos, né? Que a gente já aprendeu. Mas esse é o piloto, então a gente vai cometer alguns erros, vai bambear, mas não tem problema. Não tem problema porque a preocupação do vídeo, né, da metodologia do vídeo, é só o assunto do meio, da metade, né? Não para vocês ficarem ouvindo a nossa voz. Então, quantos minutos tem? Uns 10 minutos, velho. Então. Bom, a introdução ela fica muito extensa se a gente for fazer essa análise, mas o que a gente vai usar são os relatos da época. Seria uma espécie de história oral? Não sei, porque o Defoe e o Charles Johnson, né, nesse caso, eles não deixaram nada como evidência da sua sustentação de uso de fontes. Porém, tem uma parte que ele traz até no sumário, né, antes do prefácio e tudo mais, que ah, são as descrições, mas também são as cartas, né, as cartas trocadas entre governadores. Então, qual é o caso que a gente pode entender do livro em si, para depois tratar da história que está no livro? Não sei se eu fui muito claro, não sei se vocês entenderam muito bem, mas todo esse imaginário que a gente conhece, toda essa ideia de pirataria, ideia de pirata, ele vem desse livro. Mas o que a gente está propondo aqui é uma análise histórica, afinal de contas, nós três somos historiadores, Historiadores. mas uma preocupação que surgiu recentemente, né, que é, será que a história ela também pode ser usada como um entretenimento? E aí, como a gente usa muito imagem, filme, né, documentário, a gente pensou que o tema de pirata poderia ser um tema muito bom, né, por instigar a curiosidade e a gente analisar sobre essas histórias, tanto de mulheres como de homens. Então, o arcabouço que a gente acabou usando foi de separar a história dessas historinhas e ir contando para vocês ao longo do tempo e fazendo uma análise sobre ela. Eu, particularmente, gosto mais do tema, né, do que o restante. Eu obriguei, né, eles a fazerem, mas é um trabalho em Na conjunto, então não é força, só foi na eu que vou força. apresentar, e não sou eu, né? É o que, Davi? Foi na pura pressão só. Coisa básica. É, por pressão. Porque a gente poderia ter escolhido outro tema, mas o que a gente pensou como entretenimento, eu pelo menos pensei, foi, pô, tem primeiro os filmes, né? Os filmes dos piratas. Pô, é uma coisa legal. Já tem os livros, então por que não usar essa metodologia para tentar determinar se os piratas fazem parte de uma história de entretenimento e não apenas uma história do cotidiano, né? Uma história sei lá, da revisões bibliográficas e microhistória, essas coisas, essas bobagens todas que a história consegue se preocupar, né? Mas que são muito mais relevantes para a academia do que para o público em geral. O que acontece? Esse livro, ele vai ser um norteador, né, dessas pesquisas que surgiram tempos posteriormente, no século XVIII, século XIX, século XX, até chegar ao que a gente conhece hoje, né? Então, aqui, nesse livro, foi o máximo que eu consegui pegar, né? Porque ele poderia ser uma imagem melhor, mas esse site aqui, ele é muito perfeito porque ele consegue passar as páginas. É o arquivo geral, né, da internet, vocês devem conhecer. Então, o que a gente consegue encontrar aqui nesse volume? Os capitães, né, capitães e capitãs, famosos. E o que a gente vai fazer a análise é das mulheres. Por exemplo, essa edição aqui, do Daniel Defoe, ela não é a mesma do Sam Martin, ela é do Manuel Schorner. Eu não sei se é assim a pronúncia, mas é Schorner. Não sei, acho que ele é alemão, inclusive. Por quê? Porque nessa primeira edição não tem.
as mulheres, né? É um caráter muito mais jornalístico do que bibliográfico. Só que aqui ele coloca ainda, ele acrescenta no título, né? From the, não sei o que é isso, Rise and Stalement in the Island of Providence. Bom, a edição ela vai se tratar muito mais de uma geografia e de uma preocupação com a geografia, eu diria, né? Porque ele vai tratar de ilhas, vai tratar do Mediterrâneo, mas ele acrescenta com as memoráveis ações e aventuras de duas piratas mulheres, Mary Read e Anne Bonny. Por que que ele não recupera outras piratas, né? Porque a gente conhece outras piratas, inclusive, que são piratas do Oriente, ou pelo menos uma em específico, que eu não vou recordar o nome. A Acho Xing-Chi. que Iris deve saber mais do que eu. Quando Xing-Chi. na fala dela, Xing-Chi, Nosso é isso mesmo. especialista. Mas tem uma coisa interessante que eu acabei vendo, né, na primeira vez que eu li, que é uma análise que ele faz sobre os relatos de viagem dos viajantes, obviamente, que estiveram no Brasil e contaram a experiência do que tinha no Brasil. E essa era uma literatura muito popular já em 1500, né, com o livro do Hans Staden, que vendeu. Eu perdi esse livro, inclusive, eu não sei mais onde está. Eu ia até procurar aqui, mas eu me perdi. Ele traz relatos de paisagens do Novo Mundo. Então, tudo que era referente ao Novo Mundo, né, nesse século XVI, entre 1500 e 1700 até 1801, né, que começa o século XIX, eles vão se preocupar com o Novo Mundo. Então, essa idade moderna, que a gente conhece, né, entre o descobrimento das Américas até o início da Revolução Industrial, ou pelo menos até o fim do absolutismo, né, que é em 1789, aí fecha esse marco temporal, ela vai ser muito bem desenvolvida sobre essa análise do Novo Mundo. Então, a preocupação que a literatura inglesa tinha na época era justamente de entender como era esse mundo que descoberto recentemente, mas que pouquíssimas pessoas tinham ido lá até o século XVIII. Então, ele traz aqui ó, a descrição do Brasil no, no livro, né? Já na página 200 e tanto. A análise que ele faz do Brasil é muito curta, ele não tem muita relevância, como a gente gostaria que tivesse. Porque ele vai tratar muito mais numa paisagem, ele vai tratar de como era a sociedade do Brasil no século XVIII, né, entre 1700, 1712, 1713, que vai falar basicamente que eram comerciantes portugueses dos portos, né? Ficou meio redundante isso, né? Portugueses dos portos. Isso. Mas, enfim, para falar de mercadorias, né? Do que o Brasil comercializava, qual era a localidade que essa possessão portuguesa, espanhola, né? Nessa época já era portuguesa, tratava do mundo novo na América do Sul. As outras são Providence e Tortuga ou Trinidad. Essas três ilhas, elas ficam no Caribe, né? Elas ficam próximas de Bahamas, né? Tem ali o Triângulo das Bermudas, tem Bahamas, Granada, Haiti, República Dominicana. Todas essas ilhas que fazem parte das Índias Ocidentais, termo cunhado no século XVII, não, no século XVI, 17, perdão. Cunhado no século XVII, Certo. para delimitar as ilhas do Ocidente, que era o Caribe, e as ilhas orientais, as Índias Orientais, perdão, que eram a Indonésia. Então, a gente tem essa separação, né, entre o Ocidente e o Oriente, que vai propiciar essas navegações para descobrimento. Então, a gente vai ter rotas marítimas que fazem com que esses grandes navegadores, como por exemplo Fernando de Magalhães, ele faz uma volta ao mundo, né? Em 1558, se eu não me falha a memória. Então ele faz essa população estava migrando, estava indo de um lado para o outro. E nesse meio tempo eles descobriram coisas, descobriram ilhas e registravam. Foi o caso, por exemplo, do Hans Staden, né? O Hans Staden, ele era um mercenário alemão que com 22, 23 anos vem para o Brasil
e é quase devorado por índios tupinambás. Exatamente. Então, é o relato que ele traz é um livro que foi muito bem vendido na Europa, na época, e que serviu como instigador, eu diria assim, para a curiosidade desses escritores, como o Daniel Defoe, que vai escrever romances, ele vai escrever petições, que não cabe a biografia dele aqui, mas que em um desses relatos ele vai se, se especializar, né, nesse romance de ficção, o Defoe. Não estou falando do Charles Jones, que aí a gente não vai tratar disso. O Defoe. Então, ele escreve alguns romances. E um desses romances muito famoso, que é escrito em 1719, é o Robinson Crusoe. Que eu também não vou saber onde está o livro, mas eu tenho ele aqui, o Robinson Crusoe, que ele vai tratar, né, de uma figuração, de uma ficção entre uma realidade, mas que não tem elementos fantasiosos, eu diria assim, né? Que é uma aventura não fantasiosa, mas é um romance, é uma literatura. Ele tem outros livros, como petições, como tratados, manifestos, que ele faz durante a Inglaterra, porque o Daniel Defoe, se vale a leitura, né, fazer um pequeno, tipo, cardzinho, né, fazer, olha, leia Defoe, ou procura alguma coisa dele na internet. E ele é um cara perseguido e por ser perseguido e por ser espião, né, nessa, essa recente república, digamos assim, monarquia parlamentarista, né, monarquia parlamentarista que foi tomada o poder pelo Guilherme III, em Londres, ele era desse grupo. Então, ele era um cara perseguido e que ele precisava se esconder. A O que os historiadores descobriram foi que ele usou mais de 190 codinomes em seus livros e em suas literaturas. Então, esse Charles Johnson, não temos como saber se é o Defoe ou não. Pode ser que seja ele. Tudo indica que seja. Entendeu? Onde eu queria chegar, eu acho que eu posso ter me estendido um pouco, mas faz parte, né? A gente fala demais. Bom, é, essas piratas, qual é o segredo delas? Por que que elas estão inseridas aqui nesse livro? Eu acho que eles ainda podem até acrescentar mais sobre isso. Mas elas não faziam parte na primeira edição, e foi incorporada, ou seja, tem um significado delas estarem no livro agora e não antes. Então, tem um porquê disso, né? Vale até um tema de pesquisa sobre isso, mas que não pode se estender muito, porque a principal causa dessa pirataria e a literatura sobre homens, muito mais homens do que mulheres, e não quer dizer que não tinham mulheres sendo piratas. Esse é um ponto que tem que ser debatido nessa linha cronológica, porque embora que tenha sido escrito muito mais sobre homens, a gente tem outras mulheres, e mais do que duas, né? A gente tem diversas mulheres sendo piratas, mas não nas Américas, no Mediterrâneo, no Oriente. Mas o porquê de só terem mais, o porquê que ter mais homens do que mulheres, basicamente? Por que que foi relatado mais homens do que mulheres? Eu diria, ou qualquer um diria, que seria uma questão machista, né? E é correto dizer isso. Mas que a gente vai encontrar em outro livro, que é um livro escrito em 1698, que é esse daqui, Bucaneiros da América. Ele traz um relato de um código civil, de um código de leis, né, em alto mar, escrito por piratas. E em uma dessas citações, né, a gente encontra uma lei que não podia nem crianças e nem mulheres no barco. Era uma mitologia entre os marinheiros que as mulheres traziam má azar, ou má sorte, né, perdão, uma má sorte ou um azar dentro dos barcos, e faziam com que essas populações, dos marinheiros em si, né, fossem atacados por monstros marítimos por causa de mulheres, ou artigos denominados femininos, como vestidos, pentes, perucas, enfim, essas coisas. Então, a preocupação do escritor em colocar mais homens do que mulheres
Era também por causa do machismo, mas também por causa de uma consequência histórica. A não ser que essas mulheres comprassem seus barcos, contratassem seus marinheiros, que era uma coisa rara de acontecer nesse período, pelo menos no Ocidente. Como a gente vai ver, uma coisa nada a ver, né, no Mediterrâneo, que já acontecia uma outra dinâmica. Por que que ele coloca duas mulheres nessa segunda edição? Porque entra em jogo um outro pirata, que é o Calico Jack. E ele tem uma relação, né, com elas duas. Então, essas mulheres, elas vão estar descritas, né, no livro, no, no sumário, ou até mesmo na própria capa, né, na capa oficial, em Histórias e Roubos dos Piratas. E ela está aqui presente, mas por que essa preocupação, né? Para falar, olha, tinha mulheres piratas. Tá vendo o que vocês fizeram? Vocês acabaram com a sociedade. É basicamente isso que ele vai falar. Tem duas mulheres aqui ó, sendo piratas. Por quê? Tem alguma coisa de errado. Pelo menos para ele era assim. Né? Para ele, os piratas eram tidos como vilões, imperdoáveis, sabe, maléficos. E isso vai mudar. Né? Isso vai ser transformado em um anti-herói, em uma exaltação do vilão, eu diria assim. Com o Peter Pan. O Peter Pan ele é escrito temporário a esse século XIX, que a gente tem o Peter Pan, que é o vilão. Se você discorda disso, você não pode falar nada, mas o Peter Pan é o Você... vilão, sequestrava crianças. Mas a gente tem a figura do Capitão Gancho, né? É. E o Capitão Gancho, ele tem uma peculiaridade nessa história, porque ele é o herói. Se você já... Aí cabe a interpretação aí de quem tiver a fim de ler Não, a essa obra. interpretação é certa. Quem não tem essa interpretação, é bom estudar um pouquinho mais, entendeu? Porque a certa é essa. Não, O mas a Capitão outra Gancho que a é o gente herói. conhece é Ele a vai do lá desenho. resgatar crianças. Tem até a questão por trás que algumas pessoas falam que era um aspecto dele era uma antiga criança que conseguiu fugir e volta para Sim, conseguir resgatar as outras. É, uma é teoria, né? isso. Iris, você quer falar um pouquinho, Iris, sobre essas mulheres? Eu acho que eu não tenho tanta propriedade. Se eu tava esperando você, né, parar. Bom, Fala, geralmente, primeiramente, a minha análise sobre a ausência de mulheres no primeiro livro, ou nas documentações, enfim, se dá também, talvez, né, provavelmente, porque elas tinham que se vestir de homens e assumir uma personalidade masculina. Então, se elas assinaram em alguma lista, algum documento, estavam com o nome masculino, já que elas já sabiam que era proibido, né, a entrada de mulheres nos navios. Só que, no geral, assim, quando a gente pensa em piratas e, né, o imaginário leva para Peter Pan, para o cinema, o tal do Jack Sparrow. nossos piratas E do aí, Caribe. o que acontece? Geralmente, quando tem mulher, raramente, né, no caso da tripulação, ou até mesmo no enredo das histórias, são pares românticos dos protagonistas, homens. São bruxas que vão ser combatidas, ou são sereias, enfim, serventes das tabernas, as prostitutas, mas raramente vê uma pirata, né, realmente assim assumindo uma forma feminina para estar ali no meio dos homens. O aspecto, tem até um aspecto interessante que tira essa questão desse protagonismo feminino e sempre coloca essas personagens mais como coadjuvante. É mais um adendo para fazer um complemento às cenas e às falas do que realmente uma importância real para a história até dos filmes e das obras que pertencem e apresentam personagens femininos. E aí as mulheres ficam invisíveis nessas histórias justamente porque se for seguir uma lógica do período, né, elas teriam que se camuflar para esconder o seu sexo e ao mesmo tempo, né, não só para se camuflar, para passar por como pirata, mas para se proteger, ter segurança, sei lá, pela sobrevivência. E aí, como a Aron falou, né, nesses navios tinham essas regras sobre a proibição de mulheres, porque mulheres dão azar,
porque as mulheres podiam manipular os homens da tripulação para causar uma revolta e tomar o poder do navio. Só que nesse mesmo livro, né, que Aaron apresentou, eu também percebi que as mulheres podiam estar presentes fazendo trabalhos secundários, tipo cozinheiras ou prostitutas. Existiam navios de prostituição, enfim. E aí, sempre nesse papel de superobjetificação ou de servidão. E aí, o que é que acontece? Nessa era de ouro da pirataria e tal, esses piratas ficam famosos por serem, principalmente, né, homens com ideias meio malucas e tal, como vocês vão falar mais à frente. E aí chega as mulheres que, né, vão ter a trajetória delas e vão ter que tomar, né, a iniciativa de tentar ali ter um lugar, conseguir um lugar naquela tripulação, escondendo que são mulheres, mas, ao mesmo tempo, dependendo do seu interesse, mostrando que são mulheres. E aí, quando eu li a história de Mary Read e Anne Bonny, o que eu percebi? Quando a gente pensa em mulheres que vão protagonizar uma atividade que é masculina, geralmente no exército, ou marinha, ou enfim, forças armadas, que a gente chama de forças armadas hoje em dia, elas têm que se camuflar. E aí eu lembrei, por exemplo, do desenho de Mulan, que ela foi pro exército, e aí teve que, né, para salvar o pai e tudo mais, só que ela teve que se vestir de homem, porque mulheres eram proibidas, inclusive a penalidade era a morte. E também pensei aqui, no caso, né, a Maria Quitéria também teve que usar toda aquela A nossa roupa e tal, saudosa. soldado. E Joana d'Arc, inclusive, que foi queimada, coitada, né? Depois, mas enfim. Essa vida de pirataria era uma opção para quem encontrava, assim, né? Quem tinha coragem também, para fugir dessas regras de padrão social, de casar, ter filho, etc. Para fugir da pobreza, porque a promessa era de que teria riquezas, tesouros, né? Aquela coisa toda. Só que, às vezes, não, né? No caso de Mary Read e Anne Bonny, deu certo, mais ou menos. O final não foi tão bom para elas, não. Mas, enfim. Vocês querem falar algo antes de adentrar a história delas? Tá aparecendo a imagem pra gente? Tá. Tá aparecendo sim. Para quem não está vendo a imagem, mas está ouvindo, né? É uma imagem da Mary Read e que é justamente o que ele falou. Ela está usando calça, botas, empunhando uma espada na mão e não sei o nome disso, perdão. Isso aí foi o maior erro, né? Acabei me assumindo, né? Que eu não sei o nome do sobretudo que os caras usam, né? Mas é como se fosse um jaleco, né? Como se Só fosse um falar um casaco, casaquinho, um meu paletó. casaquinho. Um sobretudo, digamos que é um sobretudo, e ela está com um chapéu escondendo o cabelo. O que é interessante dessa imagem é que ela é uma iconografia produzida no livro, na verdade, para o livro do Charles Johnson, da segunda ou terceira edição, e que traz várias ilustrações de vários piratas. Eu não vou mostrar todos aqui, porque são muitos, mas foram registros feitos à época. E é uma curiosidade, porque a retratação dessas mulheres durante os séculos XVI até o XIX, basicamente, elas vão aparecer com os seios à mostra, para falarem que eram mulheres, sacou? Então, por que que a imagem mostra partes dos seios à mostra aparecendo, né? Ou pelo menos metade? Para identificar que era uma mulher, além do cabelo longo. Mas que a gente sabe, a gente pode deduzir, né, como o Iris vai falar mais adiante, inclusive, que elas precisavam se camuflar, elas precisavam se vestir de homens, se manter no navio como homens, né, sem se mostrar. Então, essa imagem, essa iconografia, não é a real, obviamente. Então, ela não é fidedigna. A gente não sabe nem o rosto, nem, sei lá, a fisionomia dela. Mas a produção de alguém, de quem desenhou, né, do cara que desenhou e colocou lá, ou a mulher que desenhou, enfim, a preocupação dele era mostrar que era uma mulher de fisionomia comum, mas que precisava ter esses aparatos para identificar que era uma mulher.
como também colocar uma roupa nela masculina e armas para dizer que ela é um pirata. Então, é basicamente resumido o que ele falou, né? Pode continuar aí. Então, elas duas foram contemporâneas, em algum momento elas se encontraram, inclusive no dia do julgamento delas, que ocorreu na Jamaica. A penalidade delas foram parecidas, mas depois eu vou falar sobre isso, para não começar Não do dá final. spoiler, não, né? Não vou dar não, spoiler. Elas estavam presentes ali na Era de Ouro, e aí, nesse período, estava em evidência as regiões do Caribe, da costa leste da África, o Atlântico Meridional e o Oceano Índico. Elas duas participaram da mesma tripulação, que era do capitão John Rackham, não sei se pronunciei certo, e aí que ele tinha o apelido de Calico Jack. Mary Read, ela teve uma vida bem, assim, sabe, a coitada batalhou, viu? Realmente, quando achou que ia, não foi. Ela era inglesa e nasceu em 1690. A mãe dela engravidou cedo e teve um primeiro filho, só que aí o marido morreu, segundo o livro, diz que ele sumiu no mar, enfim, morreu, mas não fala a causa da morte. Logo depois, ela engravidou de Mary. Só que como ela era uma viúva, não tinha marido e tal, ela, por causa do período, ela teve que se esconder. E aí, o que ela fez? Ela saiu de Londres e foi viver no campo. E aí, ela viveu no campo até acabar as economias dela. E também para viver a gravidez e esconder que estava grávida de uma filha bastarda, digamos assim. Né? Já que o pai de Mary não tem indícios dele. E aí, quando o dinheiro, né, que ela tinha juntado acabou, que durou aproximadamente 4 anos, ela foi pedir ajuda para a ex-sogra, no caso do marido falecido, né, a mãe do marido falecido. E aí, o que acontece? Se a sogra dela viu que ela tinha um neto, como é que ela vai voltar com uma menina? O que ela fez? O menino mudou de sexo, foi. O que aconteceu com ele? Agora estou curioso. O que acontece? Ela teve que vestir Mary de menino. Então, Mary ficou sendo sustentada, né, pela avó, postiça, não é bem vó, mas enfim. E aí durou até a morte dessa senhora. E aí ela continuou se vestindo de menino, já que já tinha se socializado como menino. E trabalhou também para uma senhora que era nobre e tal, como menino de recado. Imagine, né? E aí, tempos depois. Aí depois, sim, como se sustentar, já um pouquinho mais velha, Mary ela se alistou na Marinha e se propôs a servir. Porque ela estava passando necessidade e tudo mais, como eu falei, era um caminho para fugir da miséria, né? E aí, só que tem um problema. Ela se vestia como um homem ainda, e como ainda não estava tendo guerra e tudo mais, não tinha como ela ser paga, né, já que não havia conflito. E aí ela pediu baixa da Marinha. Só que depois ela queria enriquecer mais rápido, e aí se alistou em outra frota. E aí se destacou porque ela era retada, ela lutava, ela era super ativa nos serviços, ela se destacava por esses serviços bem feitos. E aí ela se apaixonou por um dos tripulantes dessa frota. E aí ela teve que dar algumas investidas. Só que como ela se vestia de homem, o cara ficava, o que é isso? Não tô entendendo. O que é que ela fez? Ela, como o Aron mostrou na imagem, ela mostrou o seio para ele, e aí ele se tocou. Oh, meu Deus, é uma mulher. E aí eles começaram a se envolver nessa tripulação. Ele não aguentou, não, ele não aguentou. Não. Segurou. Não. E aí, o que acontece? Eles se casaram depois de um tempo e eles ficaram famosos, assim, né? Porque eram um casal de soldados. Naquela época não tinha Instagram, não tinha Twitter, não tinha nada para saber, então era um casamento de 2 soldados. Imagine, no século XVII, 2 soldados se casando.
Assim, Tem uma coisa errada aí. nem Tem o uma Léo coisa Dias errada. explica isso. E aí, Causou um reboliço. sim. E aí, como eles se casaram, teve um pessoal que, ao mesmo tempo que era contra, tinha outros a favor e tudo mais. E aí, inclusive, deram aquela coisa do chá de casa nova, né? Presentes e tudo mais pro casamento. Só que aí, o marido dela faleceu logo depois acho que no meio da lua de mel, enfim, faleceu. E aí ela teve que voltar, né, a se alistar, até que ela se alistou novamente na Marinha. É importante frisar. Porque logo depois esse navio da Marinha foi atacado por piratas. E aí ela foi levada por ser o único inglês. Só que, novamente, ela tinha que se esconder. Então ela Um homem. continuou lá. Levado como homem de novo. Levado como Exatamente. homem. Isso. A bicha é boa. É retada, eu falei que ela era. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu? Perdão. Ela foi levada como homem, mas, né, teve que trabalhar na tripulação e tudo mais, porque eles obrigavam aquelas pessoas que foram capturadas a trabalharem como piratas. E aí ela se destacou novamente. Só que nesse rolê todo, o navio pirata foi atacar um outro navio, que não era pirata. E aí nesse outro Com navio ela tinha um prisioneira. outro cara. Foi ela prisioneira. E aí esse outro navio foi lá e tinha um pintor que é o futuro romance de Mary novamente. E aí o que Ela voltou, ela aconteceu? abriu as portas por amor de novo. E aí o pobre do artista estava lá preso e ela, né, novamente tentando investir nele e o cara sem entender nada. O que esse pirata tá dando em cima de mim? Não sei. Ela foi lá e mostrou isso aí novamente. Vocês. E É a aí, marca registrada dela. exatamente. Coisa boa. E aí, nesse rolê todo, eles se casaram, só que ela engravidou. E durante a gravidez, ela foi capturada e julgada na Jamaica, já no século XVI, em 1720. E aí a pena dela era por enforcamento. Só que não queriam enforcar uma mulher grávida, então colocaram ela na prisão até que o bebê nascesse. Só que isso não aconteceu, porque ela acabou falecendo por alguma doença que também não está explícita. Né? Você vê. Que a pop da Mary, né? Passou. Vai lá, Mara. Cara, não, eu ia deixar o Davi falar, né? O Davi comentar essa Diga, parte. Davi. Se ele quiser. Velho. Não, tá ótimo. Olha, até certos pontos para se destacar que Mary, ela se destaca em todo canto que ela vai passando. Ela se destaca ainda quando criança, mesmo se passando ainda por menino, por conta de toda aquela questão que teve com a avó postiça, que nem você falou. Então, ela se vai para o exército e se destaca novamente, né? Ainda mais ela vira mais notícia ainda depois que ela se casa com um soldado, e naquele período ainda muitas pessoas não sabiam ainda que ela era uma mulher, então colocavam ela como dois homens se casando. E depois ainda, mesmo como prisioneira, ela ainda chega e se destaca novamente. E isso é uma coisa a se pensar, porque ela mesmo ela sempre sendo colocada de lado, digamos assim, ela ainda se demonstra melhor que os outros soldados que estavam ali dentro daquelas tripulações. Então, mesmo sendo uma figura que até então eles não sabiam que era feminina, então sempre se destacava, até fazer um meio que, não querendo cometer um anacronismo, mas fazer meio que um paralelo com até Maria Quitéria também. Porque Maria Quitéria, ela entra no exército e também se destaca muito bem. Tanto que depois que descobrem que ela é mulher e o pai tenta buscar ela de novo para voltar para casa, o próprio capitão, se não me engano, era capitão, eu sei se era eu não lembro exatamente, mas era alguma figura de destaque do exército, chega e permite que ela fique, mesmo ela sendo mulher e sendo proibida ainda mulher no exército naquele momento. Então, mais ou menos esse comentário que eu queria levantar. O Paraguai não fez a mesma coisa, usou mulheres e crianças. Então, naquele século, Mas, como é que. né?
né? Mas aí foi porque faltou um pouco de soldados ali, né? Meio que Faltou soldado, não foi? faltou O soldado contexto ali. é outro, rapaz. Acabou, Aí vai o ter que usar contexto o que é. tem. Olha o anacronismo, pô, olha o anacronismo. Pois é, É isso né? mesmo. Não, o interessante é o seguinte, que ela, né, naquela vida absurda da pobreza, que era a Idade Média, a gente está falando ainda de um período de Idade Média, pelo menos na Europa. Por mais que a gente pense que o Brasil foi descoberto e tal, em 1700, a gente já está com uma transição, né, entre o feudalismo para o absolutismo, né, de uma sociedade A Idade feudal, eu Moderna. ainda acredito isso, uma sociedade feudal, eu acho. Né? Então, essas mulheres, pô, para chegar a esse nível de pobreza, né, para recorrer a um caminho da pirataria, tinha que estar numa situação, sei lá, absurda, né? Que Eu para acho que tem que ter época, que para coragem. época, que para época era muito difícil, né? Era muito difícil essa oportunidade. Então a gente tem como entender que essa Mary Read, na verdade, ela sempre teve essa ideia de ser um homem para trabalhar como marinheiro, né? Porque ela tirou essa ideia da cabeça dela, né? Ser um homem e ser marinheiro para sustentar a família. E que por acordos, né, para ela conseguir se manter lá no navio e para não ser descoberta e mandada embora, ela voltava a ser mulher, digamos assim, né? Essa personalidade, uma dupla personalidade. Porque ela ainda se casa, não é? Uhum. Ela ainda tem essa formalização de um casamento, mas que depois que o cara morre, ele não morre, E e Morre. morre. ela volta, né? Ela retorna, O ela primeiro poderia trabalhar de marido. muitas outras coisas. Ela poderia ter trabalhado de qualquer outra coisa, não é? Mas ela volta Eu novamente pelo pro menos entendo exército. assim. E não foi, Pela descrição da personalidade dela, ela era assim, aquela. Ela viu que ela gostava do combate e ainda insultava aqueles homens que tinham medo de ir para a luta. Cães A mulher era medrosos. pois é, casca grossa. Ela ela é. era, ela era diferente. Então a gente, por mais que a gente tenha essa ideia, né, de que mulheres não, a mulher era fraca, ela era no navio, ela ia sofrer. Não, muito pelo contrário. Ela ainda era muito melhor do que os próprios marinheiros. Então, assim, essa história, se a gente conseguir correlacionar com essa historiografia, o que que ela relata? Qual é o significado que o autor traz para identificar e escrever desse jeito, né? Escrever a história da Mary Read como uma história digna, né? De colocar em pauta. Deixa eu só caçar, né? E aí eu volto, mas pode continuar aí, se você quiser aí. Lasqueira. A outra pirata que a gente já falou, né? Que é a Anne Bonny, ela tem uma condição melhorzinha, assim, digamos. Né? Ela não passou necessidade, nem nada assim. Na verdade, eu acho que o livro fala assim, a mulher entrava na pirataria para fugir também da, da possibilidade de ter que se submeter a um marido. Só que elas duas, como a gente vai ver, a Anne e Bonnie, elas casam, sabe? Elas não são uma como duas vezes. E aí pode ser um ponto fora da curva, pode não ser, porque dependendo da mentalidade né, que se tinha da época, elas ainda podiam ser piratas e quererem ter uma família. Se elas não tivessem sido presas e julgadas e enfim morreram depois na Jamaica, talvez será que elas iam criar um bebê pirata? Essa eu ia querer Talvez. ver. Provavelmente. Nossa, ia ser legal. Isso é legal. Anne Bonny, ela nasceu na Irlanda e era filha de um advogado. Só que era filha bastarda de advogado. E o advogado ficou com a empregada e aí teve N. O que acontece? A história dela, nossa, antes dela nascer foi um triângulo amoroso, foi uma fofoca boa. Porque o que acontece? O advogado tinha condição. Então pensa aí que uma casona com a empregada, com a mãe vivendo junto com ele e a esposa. E aí ele tinha
tinha um caso com a empregada. Principalmente porque depois que a esposa dele ficou doente, não fala que doença foi essa, mas enfim, ficou impossibilitada lá e tal, ele teve que manter a distância. E aí se envolveu com a empregada. Quando a mulher melhorou, ela ficou um pouco na dúvida, assim, porque percebeu uma movimentação estranha, que foi o seguinte: essa empregada tinha um namoradinho. Esse namorado, ele era um pilantra, digamos assim. Ele foi lá para visitar a namorada e ainda roubou alguns talheres de É o prata. malandro. É o malandro. Sem vergonha, né? E aí, ele roubou, e depois a dona da casa, né, a esposa desse advogado, percebeu: nossa, sumiu aqui esses talheres. E a empregada também tinha visto que sumiu, e agora o que é que a gente faz? A empregada foi acusada pela esposa de ter roubado esses talheres. Só que a empregada falou: não sei, tal, não fui eu, enfim. E aí esse namoradinho voltou, depois que viu que a polícia foi acionada e tudo mais. Ele voltou e escondeu esses talheres na cama da empregada, debaixo dos lençóis, né? E saiu. E, tipo, não tá mais comigo, então eu me livrei da prova do crime. Aí, quando a esposa foi questionar a empregada, ela falou que não viu e tudo mais. Só que os talheres estavam lá na cama dela. Então, como é que passou dias e ela não percebeu esses talheres na cama dela? A esposa pensou: está tendo caso com o meu marido. E aí, nessa situação toda, a esposa, enfim, pegou os talheres, guardou e tudo mais, deitou na cama na noite, né? Deitou na cama da empregada e aguardou. Só que ela teve uma surpresa mais ou menos, que a intuição dela já estava falando: estou sendo traída. E ela estava certa. Por quê? O marido entrou no quarto da empregada, teve lá a noite de amores com a empregada, não percebeu que não era a esposa. A esposa tomou a prova dessa situação toda, né? E aí decidiu se separar. Aí demitiu a empregada, se separou dele e tudo mais, contou para a sogra o que aconteceu. A sogra deu a razão para ela e não colocou mais o nome do filho na herança, e colocou o nome da nora, né, da ex-nora. Só que aí, como esse advogado foi morar com a empregada, ela ainda dava uma pensão para ele se manter e tal. Só que o que ele não esperava é que o seguinte: ela engravidou dele naquela noite e não contou para ele isso, e muito menos contou que era ela, nem como ela descobriu isso. E aí ele ficou achando que quando, nessas viagens que ele fazia, ele foi traído. Só que não foi, né? Assim, em teoria, o traidor era ele mesmo. E aí ele ficou revoltado e, enfim, cortou laços com essa ex-esposa dele. Só que nessa maluquice Ele que traiu ocorreu, ela com ele mesmo, né? Ela traiu ele com ele mesmo. sim. E aí a Entendi. empregada também já estava grávida dele. E aí que vem N. As duas N mulheres estavam grávidas do mesmo cara. do mesmo cara. A empregada e a esposa. A primeira, ele achou que, meu Deus, não é meu. E ela ficou com a herança dele. Então, assim, tá de Ficou com boa. a herança. Ele ainda não quis mais receber a pensão que ela estava dando. Ela ainda foi boa, né? Imagine uma situação dessa. Eu não daria pensão nenhuma. Ia ter que se virar aí, sendo advogado. E aí, quando N nasceu, ela entrou na pirataria. Por quê? Porque ela foi expulsa pelo pai. Mas por que ela foi expulsa pelo pai? Porque ela namorou, quis casar, casou com um cara que era super duvidoso. O pai não concordava e aí expulsou ela. Só que nesse meio, né, de acontecimentos, ela conheceu John Rackham, que era o Calico Jack. E aí se alistou para a tripulação dele. E aí ela se separou desse pé rapado, que ela estava antes, e foi expulsa pelo pai por causa dele. E começou a cortejar John Rackham, começou a cortejar ela. E ela se separou, e é isso, N porque Bonny. ela... Ela não é que ela ficou com o capitão?
E aí eles se casaram. E como eu Sabe falei muito. antes, ela conheceu Mary Read conheceu ela, foram da mesma tripulação, amigas. Inclusive, ela também tinha personalidade forte, dá pra ver, né? Pra bater o pé e ser expulsa de casa. Depois ainda largar o marido, que brigou Sim. pra casar com o capitão, realmente. E o que acontece? Elas duas se conheceram e sabiam, depois descobriram que as duas, uma outra era mulher, e ficou tipo, olha, somos amigas e somos irmãs. O De que quão, o aí? quão ruim era a aparência dessas mulheres, no sentido de que o disfarce delas ser tão bons que nem as próprias mulheres sabiam que era outra, sacou? Eu fico Peraí. pensando que estão Ah, uhum. tipo, essas descrições são um pouco fantasiosas, porque como é que você vai, por exemplo, se eu fosse me vestir de homem, ia dar pra ver por causa da voz, sabe? Principalmente, como é que vai forçar a voz o tempo inteiro? E Eu, quando eu, tivesse eu, menstruada, como é que ia ser? eu tenho uma leve teoria que, sabe, só que isso aí foge um pouco da historiografia, isso é uma questão minha. Sabe o que era? Era a questão das maquiagens com chumbo, entendeu? Ah, Deformava a face da pessoa com chumbo. Por isso que morria do nada, entendeu? Mas A até gente morre do nada. deformar, tem muita maquiagem ainda pela frente. Ah, a outra pirata se vestia de menino desde pequena, pô, usava a maquiagem de chumbo desde nova. já é um assunto muito delicado, né? Da gente Já, tratar. é, Que ela, pô, veja, tem uma parte, né, que o Charles Johnson conta que é surpreendente, né, pra gente que tá entendendo, que a Anne Bonny se apaixona pela Mary Read. É verdade, Hum, Ih, é uma é bomba verdade. aí pra vocês, como Ai, é mas isso imagina. eu só fiquei aí? tanto, eu fiquei, meu Deus do céu, Cara, será? olha, na página Novela mexicana. 169, o Johnson fala assim: Bonnie, resumindo, se apaixonou por Mary, achando que a outra era um belo rapagão. Ou seja, a Anne Bonny, que não se vestia de homem, ela não se vestia de homem, ela era feminina, sacou? Ela tinha feições, Sim, por mais que o estereótipo dela fosse de masculino, né? Não, perdão. Por mais que ela esteja vestida de homem, o estereótipo dela era feminino. Já a Mary Read, não. A Mary Read era confundida absolutamente com um homem. E a mas Anne para ela Bonny se se casar apaixona com por o ela. capitão, ela estava vestida como mulher mesmo. Então, em teoria, ela era a mulher do capitão, todo mundo sabia. Menina, Ó, ela ia trair o capitão cara, com Mary. exato. Olha o que o Charles Ah, Johnson fala depois, ó. Anne também se vestia e se comportava a bordo igual aos homens, mas a sua paixão por Mary fez com que revelasse seu verdadeiro sexo ao seu novo amor. Ou seja, elas viveram um romance lésbico. Que isso, rapaz. pô. Em Mas e 1724, se E, esse meu cara Zé, aqui não escreveu para chocar, se esse cara aqui ele não escreveu para falar assim, olha, um tapa na cara da sociedade, isso daqui foi muito real. Se ele não fez isso, isso aqui foi muito real. Porque se não tivesse acontecido, eu acredito, né? Se não tivesse acontecido isso, ele jamais inventaria isso. Jamais. Porque seria, né? seria da índole da época não escrever sobre essa imoralidade para eles, né? Mas como foi real, eu acredito, aí já é uma interpretação minha, que o autor quis escandalizar tanto a condição desses piratas que para ele, ela ter se apaixonado por ela, né? A Anne ter se apaixonado pela Mary era uma coisa absurda. Mas ao mesmo tempo parece um pouco fantasioso, tipo, será? Não sei. Assim, eu parece que ele Ó, quis chocar mesmo, não, assim, vou botar aqui para ver o que exato. Mas a ele ainda fala, polêmica. tipo, ele vai completando, né? Ele fala: Mary entendeu logo o que a outra queria, sacou? Eu estou apaixonado por você, me revelei que sou uma mulher e sei que você é uma mulher. Só que Mary já sabia que ela queria, né, algo a mais com a Anne. Ela estava tão bem consciente da sua
incapacidade para satisfazê-la neste sentido. Como é que a gente entende isso? Que a Mary não era lésbica, e sim a Anne. Assim, Vira, para a não. grande frustração da outra, ou seja, a Anne, revelou a Anne que também era mulher. Ou seja, acabou por aí, Essa história porque a daria um filme Anne... legal. Aí, ó, veja, perceba. Perceba a situação tão confusa que vai ser a sexualidade dessas mulheres. A Anne Bonny, entra no barco e se apaixona pela Mary, que era homem, estava como homem, sacou? Ela se apaixona pelo homem. Então, nesse se apaixonar, eu diria que, como ela imaginava que era um homem, ela poderia ser hétero, né? Mas ela ainda fala que a Mary, que era um homem, pô, é muito confuso isso. Porque a Anne estava se comportando como um homem também, então eram dois homens, sacou? Ia ficar parecendo que eram gays, né? Digamos assim. Só que a Anne fala para Mary que ela era mulher, sacou? Falou que era mulher, revelou o sexo. E a Mary, né, não sabendo que a outra era mulher, falou que não poderia satisfazê-la porque também era uma mulher e não um homem, sacou? Então, essa interpretação que a gente tem dessa homossexualidade, dessa relação de amores entre o mesmo sexo, fica bem confuso para a época, muito confuso para a época. Porque são duas mulheres se apaixonando, né? As duas estavam Vestidas de vestidas de homem. homens, as É, duas falaram que eram mulheres. Então, gente. assim, era uma correlação muito, E muito aí? doida, cara. E aí que a Nossa, gente mas fica daria por um aqui, filme porque bom. o nosso horário acabou. Então, se você ficou curioso nessa história, né, a gente vai retomar no segundo episódio com a história do Barba Negra, que é uma história excelente, que nosso Davi, ele sabe muito mais do que eu e Iris, Nosso, né? nossos, Mas nosso tempo fica por aqui, a gente vai colocar as referências na descrição, né? Se vocês quiserem pesquisar algo sobre. O vídeo vai ficar disponível, né, na plataforma, no YouTube também. Não vai ter no Spotify, nessas outras coisas. Mas a nossa, a nossa, nosso limite, né, é de 1 hora. Então, essas histórias a gente vai continuar no próximo episódio. Pelo menos instiga vocês a pesquisar mais alguma coisa sobre, ou ler a biografia, né? Ler um pouco mais sobre a Mary Read, porque são muitas informações. Então a gente vai ficando por aqui, né? Acho que cada um falou um pouco, mas, por exemplo, eu como iniciei não falei tanto quanto eu gostaria, Iris falou mais, né? Eu ia falar quase N-Bone com você. Eu ia botar seu nome como N-Bone. ah, não. Tem que alterar aí. Então, Iris falou mais, assim, esse complemento, só que esses outros episódios vão se alternar. Então, vai ser Davi, vai ser eu, Davi e Iris. Então, vai ser nessa aula. Então, a gente se vê lá. Muito obrigado por estar até aqui, né? Acho que não precisa dar like, não. Não precisa, não. Não precisa nem compartilhar. Tá. Não dê Fica like, dê like, aqui, dê like, comente, é, compartilhe. assiste, Não Compartilha. compartilhe nem assiste tanto. outra coisa, vai fazer outra coisa e deixa rolando de fundo e você vai ouvindo, né? Eu acho muito mais legal. Pronto. É. Muito obrigado, né? Tchau, Vamos se tchau. despedir. Tem mais alguma coisa a acrescentar a vocês? Um bye-bye? Oxe, Então, tchau. tchau. Outra Próximo coisa, né? episódio a gente Paz. completa. É. Pronto. Tchau, tchau.